o néctar da instrução. Prefácio. Verso 1. Uma pessoa sóbria, que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Verso 2. Tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve demais nas 6 seguintes atividades. 1. Comer mais do que o necessário ou arrecadar mais fundos do que o essencial. 2. Esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas que sejam muito difíceis de obter. 3. Conversar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos. 4. Praticar as regras e regulações das Escrituras só por segui-las e não pelo avanço espiritual, ou rejeitar as regras e regulações das Escrituras e trabalhar independente ou caprichosamente. 5. Associar-se com pessoas de mentalidade mundana, que não estão interessadas na consciência de Krishna. E 6. Estar ávido por realizações mundanas. Verso 3. Há 6 princípios favoráveis à prática do serviço devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforçar-se com confiança. 3. Ser paciente. 4. Agir segundo os princípios reguladores tais como Savana, Kirtanam Vishnosmaranam, SB. 7, 5, 23. Ouvir, cantar e lembrar-se de Krishna. 5. Abandonar a companhia de não devotos e 6. Seguir os passos dos acharyas anteriores. Esses 6 princípios garantem, indubitavelmente, o pleno êxito do serviço devocional puro. Verso 4. Os 6 sintomas de amor que os devotos compartilham entre si são: dar presentes em caridade, aceitar presentes caridosos, revelar os pensamentos em confidência, indagar confidencialmente, aceitar prasada e oferecer prasada. Verso 5. Deve-se honrar mentalmente o devoto que canta o santo nome do Senhor Krishna. Prestar reverências humildes ao devoto que tenha se submetido à iniciação espiritual Diksha e que se dedique a adorar a deidade. Deve-se associar com o devoto puro que seja avançado em serviço devocional indesviável, cujo coração está inteiramente isento da propensão a criticar os outros, além de servir fielmente tal devoto. Verso 6. Situado em sua posição consciente de Krishna original, o devoto puro não se identifica com o corpo. Não se deve encarar tal devoto a partir de um ponto de vista materialista. Na realidade, não se deve reparar se o corpo do devoto nasceu em família inferior, se tem aspecto feio, se é deformado, doente ou fraco. Segundo a visão comum, essas imperfeições podem parecer importantes no corpo de um devoto puro. Porém, apesar de tais defeitos aparentes, o corpo do devoto puro não pode contaminar-se. É como no caso das águas do Ganges, que às vezes, durante a estação das chuvas, enchem-se de bolhas, espuma e lama. As águas do Ganges não ficam poluídas. Aqueles que são avançados em entendimento espiritual se banharão no Ganges sem considerar a condição da água. Verso 7. O santo nome, o caráter, os passatempos e as atividades de Krishna são todos transcendentalmente doces como o açúcar candy. Embora a língua de uma pessoa atormentada pela icterícia da avidya, ignorância, não possa apreciar nada doce, é maravilhoso que, simplesmente por cantar com cuidado estes doces nomes todos os dias, um sabor natural desperta em sua língua, e sua doença é gradualmente destruída pela raiz. Verso 8. A essência de todos os conselhos e que se deve utilizar todo o tempo, 24 horas por dia, para cantar bem e lembrar o nome divino do Senhor, sua forma transcendental, qualidades e passatempos eternos, ocupando, deste modo, a língua e a mente, gradualmente. Dessa maneira, deve-se morar em Vraja Goloka Vrindavanadama e servir a Krishna sob a orientação dos devotos. Deve-se seguir os passos dos amados devotos do Senhor, que estão profundamente apegados a seu serviço devocional. Verso 9. O lugar santo conhecido como Mathura é espiritualmente superior a Vaikunta, o mundo transcendental, porque o Senhor nasceu ali. Mas a floresta transcendental de Vrindavana é superior a Mathura por causa dos passatempos da Rasa Lila de Krishna.
E a colina de Govardhana é superior à floresta de Vrindavana, pois a mão divina de Sri Krishna a ergueu e ela serviu como cenário para seus vários passatempos amorosos. E, sobretudo, o super-excelente Sri Radhakunda ocupa a posição suprema, pois é inundado pelo prema nectário e ambrosíaco do Senhor de Gokula, Sri Krishna. Qual, então, será a pessoa inteligente que não estará disposta a servir a este divino Radhakunda, situado ao pé da colina de Govardhana? Verso 10. Os sastras dizem que, de todas as classes de trabalhadores frutivos, aquele que é avançado em conhecimento dos valores superiores da vida é favorecido pelo Supremo Senhor Hari. Dentre muitas de tais pessoas avançadas em conhecimento Jnanis, aquela que está praticamente liberada, em virtude de seu conhecimento, talvez adote o serviço devocional. Esta é superior às outras. Contudo, a que realmente alcançou o prema, amor puro por Krishna, é superior àquela. As golpes são mais elevadas que todos os devotos avançados, porque sempre dependem totalmente de Sri Krishna, o vaqueirinho transcendental. Entre as gopis, a mais querida de Krishna é Srimati Radharani. Seu Kunda, lago, é tão profundamente querido para o Senhor Krishna quanto ela, Radharani, a mais querida entre as gopis. Quem, então, não residiria no Radhakunda e, com um corpo espiritual sobrecarregado por sentimentos devocionais estáticos, a Prakustambhava, não prestaria serviço devocional ao casal divino Sri Radha Govinda, que realizam o seu Astakali e a Lila, seus 8 eternos passatempos diários. Na realidade, as pessoas que realizam serviço devocional às margens do Radhakunda são as mais afortunadas do universo. Verso 11. Dos muitos objetos de deleite favorito e de todas as adoráveis donzelas de Vrajabhumi, Srimati Radharani é, indubitavelmente, o mais precioso objeto amado de Krishna. E, sob todos os aspectos, seu Kunda divino é descrito por grandes sábios como semelhantemente querido para ele. Sem dúvida, mesmo para grandes devotos, é muito raro alcançar o Radhakunda. Portanto, é ainda mais difícil que os devotos comuns o alcancem. Se alguém se banha uma só vez nessas águas santas, seu amor puro por Krishna desperta plenamente.